Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte, vocês estão de volta ao Covil do Narrador e hoje eu vou fazer para vocês uma resenha tripla. Eu vou apresentar para vocês a trilogia do terror da 101 Games. Bora lá! Então é o seguinte, primeiro de tudo vamos falar do sistema Solo 10. Eu já falei muito dele por aqui, mas eu vou resumi-lo cuidadosamente para vocês. Existem 3 atributos principais que são corpo, espírito e mente, que dizem sobre tudo que o seu personagem é capaz de fazer, como ele é fisicamente, se ele é ágil, se ele é forte, se ele é resistente, se ele é carismático, se ele é manipulador, se ele é influente, se ele tem percepção boa, se ele tem bom senso, se ele tem agilidade mental, né? Se ele tem raciocínio rápido, se ele tem boa memória, tudo isso vai estar nesses 3 atributos. E existem 3 atributos secundários que derivam deles, que são a saúde, a postura e a vontade. A saúde é, literalmente, a resistência a combates. Tudo que for injúria física vai descontar da saúde. A postura é como você se porta e como você influencia. Quanto mais alta a sua postura em relação à postura de um adversário ou de uma outra pessoa presente, mais você consegue influenciar, seja através do seu carisma, seja através da sua intimidação. E a vontade diz como você é, e de determinação, de vontade de viver. Além desses atributos primários e secundários, podem haver características adicionais dadas pelo livro em questão que você está utilizando. E existem as perícias e os equipamentos, pertences, enfim. As perícias têm uma função bem prática. Você simplesmente soma mais 2 a um teste que você vai fazer. E como é que são os testes? Você joga um dado de 10 dados, soma com seu atributo, soma com o bônus da perícia se você tem esse bônus, qualquer qualidade. Se houver qualidades utilizando no jogo, vai somar aqui também as características especiais do seu personagem, e aí você tem que tirar 10 ou mais. Nesses jogos aqui, ainda não existia a regra do perigo, que veio com o sistema Solo 10 2.0, que começou no Aventuras na Era Iboriana. Esses jogos são anteriores. Inclusive, o Vampiro Sozinho na Escuridão é o primeiro deles. O primeiro dos jogos da 101 Games. O que é esse jogo, afinal? Ele é o início de uma trilogia de terror. É o início de um cenário onde existem vampiros, bruxos e licantropos. E os vampiros aqui não são abraçados. Eles não são escolhidos por senhores e então trazidos para a comunidade da noite. Eles são possuídos por demônios das sombras quando morrem. Ou seja, um ser humano morre de uma maneira trágica. Esse ser humano tem características que sejam vis, que sejam egoístas, que sejam cruéis, características negativas realmente de sua personalidade. Então os demônios das sombras possuem esses corpos e eles voltam à vida, tornando-se vampiros. O jogo apresenta alguns poucos tipos básicos de vampiros que se parecem muito com mitologias de vários lugares do mundo. São baseados nessas mitologias, assim como acontecia lá no final dos anos 90 com o Vampiros Mitológico da Diamond. Então, esse jogo, ele é, acho, mais parecido com o Vampiros Mitológicos do que com o Vampiro à Máscara, que seria a comparação principal. Não existe, no cenário do Vampiro Sozinho na Escuridão, seitas, e não existe uma organização fixa dos vampiros para todas as cidades, todos os países. Em cada cidade existe a sua própria legião. Os líderes de cada casta, que são como eles chamam os seus clãs, os líderes de cada casta, os mais poderosos e mais velhos vampiros, são os tribunos, e eles comandam as suas cidades como eles acharem que devem. Vamos acompanhar aqui um pouquinho como é que são alguns desses vampiros.
A primeira das castas desses vampiros aqui é a dos Adzi. Os Adzi, eles... deixa eu ver uma figurinha aqui. A figurinha dele. Os Adzi são vampiros que vêm da África e eles têm uma grande relação com insetos, principalmente com aqueles que transmitem doenças. Nós temos os Gaki, ou Gaki, eu acho que é Gaki, que são vampiros orientais, que são verdadeiros assassinos. Eles não conseguem se satisfazer simplesmente sugando o sangue e deixando a vítima viva. Eles têm que matar. Temos os Ghoul, ou Ghoul. Os Ghoul se parecem muito com uma mistura de... acho que seria o Nosferatu do Vampiro à Máscara. Eles são meio que párias entre os vampiros. Eles são horrendos. Lilitu. Esse aqui seria o mais próximo do que a Camarilla, principalmente se você pegar ali Ventru e Toreador, seria esses aqui que são os mais próximos. Mas o vampiro mais clássico é o Lilitu. Entre outros tipos de vampiros, aqui tem 6 castas. Prestem atenção a esse número, 6 castas. Como é o Licantropo? Licantropo, você vai jogar não com lobisomens, mas com todos os tipos de licantropos que você conseguir imaginar. Porque os licantropos não se transformam em animais específicos. Eles são capazes de mimetizar formas e poderes de acordo com a região onde eles nasceram, se transformaram. E aí eles acabam aprendendo habilidades dos animais predadores mais preponderantes daquelas regiões. Detalhe interessante sobre o licantropo. Não existe toda aquela mitologia sobre o universo, as criações, o apocalipse. Não existem mitologias sobre espíritos e toda aquela coisa. E você é um descendente de Licaão, ou uma criatura que foi amaldiçoada por ter sido atacada por um licantropo e ter sobrevivido aos ferimentos. Aqui é o licantropo clássico. Você é uma criatura maldita e destruidora que na lua cheia perde seu controle. Mas eles têm poderes e dependendo do tipo de licantropo que você vai ser, você consegue controlar razoavelmente a sua transformação e pode ter momentos em que você está na forma animalesca, monstruosa e ter algum controle. Exceto na lua cheia, quando realmente a coisa peca. E esses monstros aqui, eles não são organizados, eles vivem nos ermos, buscando sobrevivência e buscando fugir de atraírem a atenção de caçadores. Eles não são... não têm qualquer domínio sobre a humanidade, eles não têm seitas também. Então eles são mais perigosos para a humanidade até. E, bens a Deus, são raros, porque eles iriam devorar as pessoas à torto e ao direito se eles se deixassem aparecer por aí. Eles são realmente ameaçadores para a humanidade, exceto se eles não quiserem, se eles quiserem ser domados. Né? Domados é o termo que eles utilizam para quando eles tentam se civilizar, tentam controlar esse impulso feral, mas eles ficam um pouco mais fracos quando eles são controlados. Né? Então tem a questão que existe no licantropo é que ele está o tempo todo duelando com essa ferocidade dele, principalmente para ele não ameaçar a existência de pessoas conhecidas, que ele talvez tenha apreço, e nem atrair atenção por caçadores. Talvez ele tenha esse apego pela humanidade dele, mas eles sabem que eles são devoradores de gente, né? E eles tentam essa dualidade assim. E aqui está um dos que... Bom, na verdade não tem nenhum deles que eu achei mais interessante que o outro. O bruxo, Pacto das Sombras, ele é uma pegada onde não existe o despertar. Tá? O bruxo, ele é uma pessoa que ele entra para uma ordem, para uma organização, um culto, sei lá, alguma forma de aglomeração de pessoas, de conselho de pessoas, alguma organização secreta.
onde ele vai receber o conhecimento transmitido sobre como funciona de verdade a magia. E existem diferentes pactos, que são essas diferentes ordens. Por sinal, eu esqueci de dizer, em licantropo existem 6 tipos de licantropos. E em Pacto das Sombras, Bruxo Pacto das Sombras, existem 6 pactos. Ou seja, 6, 6, 6. Bom, no Bruxo, a magia funciona de uma maneira muito parecida com o Aventuras na Era Eboriana. Você tem a perícia, feitiçaria, aqui se chama magia, por sinal. E aí existem linhas ou trilhas de magia. E existem as trilhas que você domina por conta do seu pacto, e você pode aprender as magias gerais ou aprender trilhas de outros bruxos a partir do conhecimento deles. Existem muitas magias, tem bastante magia aqui para dar e vender. Uma coisa que eu achei interessante, que foi uma pegada bem diferente do Jefferson Pimentel e do Bruno Sattler, que são os autores, eles colocaram que essas criaturas elas realmente foram muito caçadas e muito perseguidas e exterminadas por muitos caçadores, digamos lá numa era das trevas lá, e agora eles se mantêm reclusos, e eles querem o mínimo contato possível com a humanidade, exceto a parte da humanidade ser, no caso, vampiros e licantropos, servir de alimento, né? Os bruxos são os que têm mais contato com a humanidade, que eles se mantêm no topo do poder, né, enriquecendo e toda aquela coisa, mas os vampiros e licantropos não têm esse contato, como acontece lá com a Camarilla, que controla a humanidade, tá por trás de eventos históricos e toda aquela coisa. Então aqui é um cenário que tem uma densidade mais leve de conteúdo, mas ao mesmo tempo, onde existem monstros, como os vampiros e licantropos, eles são realmente monstros, muito mais monstros do que, eu diria, muito mais monstros que no cenário Mundo das Trevas da linha Storyteller. Os bruxos são mais fáceis de lidar, como humanos normais com poderes, que seriam mais parecidos com os feiticeiros da linha Mundo das Trevas, que seriam os sorcerers, né? Esqueci de falar também o que são os poderes dos vampiros e dos licantropos. Os vampiros têm os dons das trevas. E, de forma muito semelhante como acontece na linha Storyteller Mundo das Trevas, também você tem 3 tipos de poder, tipos de dons, que são os pertencentes à sua casta. Com experiência você pode aprender de outras castas. Os licantropos têm os mimetismos, e aí existem os mimetismos gerais, e existem os mimetismos da sua herança, que aqui como se chama as linhagens, tá? Os nomes das linhagens são muito curiosos, até por sinal no lobisomem, no licantropo. Arbak Apuk, Hamtamr, Lupgaru, Luizon, Oboroten e Volkodlak. Vamos dar uma olhada nas ilustrações aqui para vocês verem. Eu gostei demais da ilustração dos Hamtamran. Esses caras são muito, muito jóia. Tem o licantropo javali, que eu achei demais, que é o Boroten também. Parece bem bárbaro. O que eu não consigo deixar de comparar, não é de uma maneira depreciativa, até porque eu sou muito amigo do Pimentel e sou fã dele demais, mas não consigo deixar de comparar com o Mundo das Trevas, né, e com outros cenários que tiveram seres como esses, como o caso do Trevas, né. Mas o que eu achei de interessante, de vantajoso em relação à trilogia terror deles? Existe um equilíbrio entre essas criaturas que torna o encontro entre esses 3 livros muito mais interessante para quem gosta de crossover. E eu sou um fã de crossover. E os 3 livros funcionam de forma independente, mas eles também funcionam juntos. Você pode juntar, quando, por exemplo, aparece um licantropo nos eventos do vampiro, você pode vir aqui no licantropo e montar o licantropo que ele vai enfrentar. E isso vai tornar as coisas muito mais legais. Esses jogos, até acho que é meio óbvio pelo conhecimento do pessoal sobre o sistema Solid 10, esses jogos são todos jogáveis no modo clássico, que é o modo com mediador,
mas também no modo cooperativo, que é não ter um mestre, não ter um narrador, e seguir somente as tabelas, os oráculos, para montar a sua história, montar os eventos e ir seguindo a sua aventura. E também em modo solo. Em modo solo eles são soberbos, estão entre os melhores jogos solo da existência atual. E é isso, gente. Esses são os 3 primeiros jogos que existiram na 101 Games. E eu vou fazer uma resenha separada do quarto deles, que foi o Herança de Cthulhu. Vou fazer um outro episódio depois para falar dele. Um abraço. Tchau, tchau.